de drogas, já tive algumas. Aqui em Brasília não era rota. Ou melhor, a gente achava que não era rota, né? Até que a gente apurou ali a questão da inteligência, começamos a utilizar os equipamentos que nós temos tecnológicos, até fizemos alguns cursos com o pessoal que trabalha na fronteira. Então a gente começou a perceber que sim, Brasília é rota de drogas. Então aqui a gente já pegou 1 tonelada de cocaína numa abordagem, estava no caminhão-tanque. Nesse dia eu não estava na rua, eu estava como comunicadora social, então fui cobrir a matéria. Na rua, eu já peguei, deixa eu ver, uma vez a gente pegou 150 quilos de cocaína em Mato Grosso, numa operação. Aqui a gente pegou uma situação, cara, foi muito curiosa. Essa situação, inclusive, que eu acho que eu não contei ainda. A gente tem sempre contato com o pessoal das outras regionais, né? Então, o que aconteceu? O pessoal em Anápolis tentou abordar um cara que estava com droga dentro do carro dele. Esse cara fugiu da abordagem, fugiu, acelerou e foi embora. Até que o pessoal perdeu de vista, o que acontece, né? Nem sempre a gente ganha. Só que eles passaram a placa. E aí, estava todo mundo monitorando para ver que horas que esse cara ia passar, onde ia passar. E ele estava com uma mala. Cara, na fuga, ele pegou essa mala e lançou do carro dele. E essa mala estava cheia de drogas. E aí a gente estava naquela coisa, a gente recebeu aqui um informe no Distrito Federal e ficamos procurando. Até que a gente teve a informação de que ele ia passar no nosso trecho. Era de madrugada. Quando a gente foi abordar o sujeito, ele não sabia que a gente tinha informação prévia. E aí foi abordar e tal. Não, porque eu sou Uber, estava fazendo uma viagem assim, assim, assado e tal. O cara estava mijado. Eu estava assim com a cadeira toda mijada, com a calça toda mijada. Eu falei, meu irmão, como assim? Você fez? Porque a princípio a gente não estava com a droga ali, a gente estava tentando ver se conseguia fechar o flagrante. E todas as minhas abordagens eu filmo, né? E aí eu fui falando com ele e tal, mas sabe, como assim? Cadê seu passageiro? Não, eu deixei ali em tal cidade. Tá, e você tá mijado? Ah, porque eu fiquei andando e não queria parar. Bicho, que Uber é que faz isso? Que Uber que fala, pô, não quero terminar essa viagem aqui no meio, então vou fazer xixi no meu carro, né? Isso não existe. A gente sabia que não existia. E ali, naquela conversa, vai e vem, na entrevista e tal, ele acabou assumindo que ele tinha fugido da abordagem da PRF, que ele estava mesmo transportando drogas e que ele tinha lançado uma mala cheia de drogas ali pela rodovia. E meteu o caôzinho que tava Fazendo Uber. apertado. Aí, Uber, já viu? O cara tá fazendo corrida e faz xixi ali. E apertado. Apertado. Aí eu falei, amigão, sua casa caiu, né? Tá filmado, você já confessou, já temos a mala, só ele está em flagrante, só está preso. Então tem essas situações que às vezes você não tá com a droga ali, mas era uma mala com muita droga. Então tem algumas situações desse tipo, assim. Também tem situação que a gente pega a droga em locais muito escondidos, nem sempre é grande quantidade, mas é uma droga que tem um valor comercial muito grande. Quando você pega a cocaína refinada, que tem vários níveis de qualidade da cocaína, então você pega, sei lá, 50 quilos. Pô, mas é pouco, né? Parece pouco. Só que o valor de mercado daquilo é muito alto. Então, isso eu não vou dizer que é frequente, que é todo dia, mas aumentou muito o número de apreensões aqui no Distrito Federal. E tu citou sobre rota, né? Porque a gente fala muito de rota perto da fronteira e tal, né? Uhum. E nós estamos no Centro-Oeste, mas o que vem da fronteira e vem dos cantos abastece os centros, inclusive aqui também, né? Não, e aqui é rota para subir, né? Passa daqui para lá. Né? Vai para o Nordeste, vai para o Norte, do Norte vem para cá. Então, aqui é rota. Só que a gente antes tinha uma ideia de que os centros, na minha cabeça, assim, há alguns anos, a gente achava que Goiás e São Paulo eram os dois centros de distribuição. Então, a droga chegava lá em grande quantidade e saía de lá pulverizada. Uhum. E a gente percebeu que não é exatamente assim, que aqui também passa grande quantidade. Tanto que 1 tonelada de cocaína é coisa pra caramba. A Polícia Militar do DF aqui também já pegou coisas, já fez apreensões enormes. Então, a gente começou a ligar a anteninha e falar, não é assim. Porque aqui a gente acabava focando muito em identificação veicular, muito veículo roubado, clone. Então, a gente ficava muito nisso. E aí a gente percebeu depois que o tráfico de drogas estava sendo abusado aqui também. A gente ficava pensando, pô, fluxo intenso e tal, metrópole, centro urbano, né? Como é que vai abordar esse tanto de carro? Mas com o aumento assim, do trabalho da inteligência da PRF, que foi melhorando nos últimos anos, a gente também não conta só com tirocínio policial, a gente é abastecido de informações. Então, a gente consegue fazer abordagens mais certeiras.
Então, a gente consegue hoje fazer uma apreensão de drogas maior aqui do que a gente fazia antes. Não é abordar todo mundo, pô, tá passando, sei lá, quantos mil carros por dia. Como é que eu vou adivinhar em qual que tá a droga? Hoje a gente consegue ter uma abordagem mais centralizada. E assim, tendo contato com os colegas que trabalham na fronteira, eles vindo aqui nos ensinando e a gente indo lá fazendo estágios, a gente aprendeu uma série de nuances que a gente não percebia antes. Então, às vezes, numa entrevista ali com um cara, muitas vezes eu não pego o cara na hora. Teve até uma situação aqui que a gente abordou, e essa foi coincidência. O cara tinha imobilizado, o carro dele foi imobilizado por falta de combustível na via. Aí eu cheguei, olhei, não tinha ninguém, o carro filmado, todo escuro. Meu irmão, não consigo ver nada dentro desse carro. Licenciado, chamei o guincho, falei, bora, leva esse carro. Só que antes de o guincho chegar, chegou o condutor. Não, o carro é meu e tal. Não, é porque eu tô sem combustível. Cara com sotaque nordestino forte. Eu perguntei, você tá vindo de onde? Ah, tô vindo de Fortaleza. Aquela história, tá vindo de onde? Tá indo para onde, né? E a gente sabe mais ou menos a rota que o cara pegou, por onde ele foi. Aí ele, eu fui em Aparecida de Goiânia, eu vi um tio meu. Não, e você vai... Aí a gente encontrou uma cartela de desobese. Para quem não sabe, é uma anfetamina que faz com que o cara dirija muitas horas seguidas, né? Estava vazia, ele tomou tudo. E a gente observando, ele chegou em Brasília em cerca de 20 horas, ou seja, ele viajou 20 horas, ó, sem parar, cara. Drogadão no desobese. E aí, por que faz um cara sair do Ceará sozinho e vir para cá, para Aparecida de Goiânia, com desobese? E ele não estava em Aparecida, ele estava em Águas Lindas, que é Goiás também, mas não. Aí eu, sim, você tá fazendo o que aqui? Não, porque conheci uma mulher pela internet, a gente se faz de idiota, né? Pô, é mesmo? E aí, como é que tá o romance? Aí fica se fazendo de trouxa, né? Ah, e aí, e tal? Não, deu certo, tal. Peguei a mulher, eu falei, pô, tu veio do Ceará pra ver seu tio e viu a mulher, e aí que você vai embora quando? Não, vou embora amanhã. Pô, quem que sai do Ceará pra vir pra Brasília, passar um dia e meio e voltar pro Ceará? Não, e esse carro aí, cara, você alugou, tá com um contrato? Não, foi meu primo que alugou. Pô, todo mundo tem um primo maneiro, né? Que aluga um carro pra você, sai do Ceará e ir pra Brasília, normal. E todo mundo tem um tio que a gente adora, que você vai Que lá vem do Ceará 20 horas sem parar. 20 horas sem parar só pra ver esse tio, irmão. É claro, né? Muito querido, né? A Muito família querido. é muito boa, né, cara? É. O primo é filho desse tio, né? Provavelmente, né? E aí eu fiz a revista no carro e tal, e falei, bicho, aqui não tem, ele tá indo pra fronteira, ele vai pegar. Aí você fica naquela coisa, assim, né? Aí, pô, vamos monitorar esse cara, vamos monitorar, passei pra inteligência. E eu falei, gente, na hora de pegar esse cara, vocês me avisam, eu posso estar de folga, que eu venho só pra aprender. E eu fiquei lá na abordagem inteira me fazendo de idiota. Só que ele foi abordado em Mato Grosso do Sul porque ele ultrapassou em faixa contínua. Então ele já levou uma enquadrada minha, mas eu ali me fazendo de trouxa. Em Mato Grosso do Sul ele levou uma multa, só que o colega desconfiou da entrevista, falou, meu irmão, tem uma coisa errada, só que talvez esse colega não tenha disfarçado tanto. Aí o que aconteceu? O cara não voltou com o carro. Abortou, é. Deixou o carro lá na fronteira. Então, mas é uma coisa que eu fui criando só depois de ter contato com a galera da fronteira. Porque antes eu engolia qualquer história. Agora não, você vai vendo ali, pô, película do carro. Esse cara não foi ele, o carro não era original com película. Ele mesmo colocou a película, tinha resto de película ali. Então são algumas coisinhas que você vai pegando, vai olhando compartimento. E o bacana da PRF é isso, porque tem uma troca de informações muito grande. Você tem um cara que trabalha na fronteira, que tem mais conhecimento de combate ao narcotráfico, que nos traz a experiência dele, a expertise dele, e a gente aqui começa a ficar especialista nisso também. Então, isso é bem bacana da PRF, essa troca de informações, essa troca de conhecimento.